Abra sua Bíblia, Evangelho de João. João é o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu queria compartilhar com vocês aqui uma palavra. Versículo 1 até o 11, capítulo 8 do Evangelho de João. É uma história que você provavelmente conheça bem essa história. Se não da leitura do texto, com toda certeza já ouviu alguém falar, já assistiu alguma coisa a respeito. Na semana passada o pastor Ivaldo pregou João 9, ele falou sobre o cego de nascença. E hoje eu quero falar sobre a mulher que foi apanhada, que foi surpreendida em adultério e foi levada diante de Jesus. E o texto diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. E na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? E João ele faz questão de informar que eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus ele inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? No caso, os teus acusadores, né? Ninguém a condenou? Ela responde: Ninguém, Senhor. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Senhor Jesus, que a tua palavra agora possa produzir em nós um fruto de justiça e possa falar conosco. Ela é santa palavra que cura, que liberta, que transforma, e que assim seja, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Nessa semana, quando eu comecei a pensar no que eu ia pregar, na verdade, na segunda-feira já, na verdade, domingo à noite, eu fiquei pensando, como que nasce o sermão no coração de um pregador? Como que nasce? Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Como que nasce um sermão no teu coração, pastor, você que é um pregador? E como pregador, eu penso que o sermão, ele nasce de muitas maneiras. De muitas maneiras. No meu caso, especificamente, eu digo que já aconteceu de muitas formas. Por exemplo, ouvindo um louvor, ouvindo uma canção, de repente surgiu no meu coração um caminho para que eu pudesse pregar aqui na igreja. De um outro sermão, ouvindo o pastor pregar, ouvindo o pastor Davi pregar, de repente ouvindo algum pastor, e aquilo, o sermão que ele pregava, e lá no meio do sermão alguma coisa brilhou, e veio também no meu coração um sermão. Da leitura da Bíblia, ou das leituras da Bíblia, de um devocional de oração, de repente em oração, falando com Deus, e o sermão. Outra vez o que aconteceu comigo, de uma frase no mural de uma igreja. Cheguei uma vez no bairro Suíço, no final de um ano, e tinha uma frase lá no mural da igreja, lá onde ele tinha lá um tablado assim, um tapume na verdade, e tinha lá uma frase. E aquela frase ganhou luz dentro de mim. E o tempo passou, quando chegou no ano seguinte para pregar sobre projeto de vida, e na minha escala sempre eu falo sobre família, eu lembrei daquela frase, aquela frase foi resgatada dentro de mim, e aquela frase fez com que eu pregasse um sermão.
Pode acontecer, e já aconteceu comigo, de conversas com amigos sobre a Bíblia, sobre a palavra, conversando, alguém falando, dizendo alguma coisa, e aquilo que eu ouço, de repente, ganha luz em mim, eu falo, poxa, dá para pregar, e acontece de nascer um sermão. E mesmo da leitura de um livro, lendo um texto de um livro, um texto legal, aquilo também ganha força e nasce um sermão. Este sermão de hoje, especificamente, ele nasceu no meu coração, ele foi inspirado durante a ministração do louvor pela Gabriela na semana passada. No momento que eu estava ouvindo a Gabriela ministrar, aquilo ganhou luz dentro de mim e nasceu no meu coração um sermão. É logicamente que esse sermão ele nasce não pronto, todo esquematizado, se bem que já aconteceu isso algumas vezes, mas não foi o caso. Eu tive que me debruçar sobre algumas coisas, algumas pesquisas, mas foi ali, foi domingo passado, que despertou em mim aquele desejo, pela manhã quando ela ministrava, então despertou aquilo. Por isso que eu disse que no domingo à noite o meu coração começou a pensar sobre aquilo que eu tinha escutado aqui no domingo pela manhã. Foi isso que aconteceu, tanto que eu estou aqui falando a respeito desse texto. Tanto que eu abri a Bíblia aqui para falar sobre essa história dessa mulher que foi apanhada em adultério. Agora, eu me lembro de já ter pregado outra vez sobre essa história. Eu me lembro que eu já preguei, e eu nem fui lá para resgatar aquilo que eu preguei, não, eu descansei naquilo que aconteceu no próprio domingo. E eu dei um título para esse sermão de hoje. E o título que eu dei para o sermão de hoje, a Aninha já colocou para mim, é o julgamento de Deus e o julgamento dos homens. Quando eu comecei a escrever o sermão, eu coloquei o julgamento de Deus versus o julgamento do homem. Depois eu tirei o versus, mas que é a mesma coisa. E aí você pode me perguntar, Cássio, mas o que você está querendo dizer com esse título? O julgamento de Deus e o julgamento dos homens. A minha ideia, a minha concepção, quando eu escrevi o sermão, e do sermão, eu já falei várias vezes para você, e não é tipo, e não é demagogia, uma das coisas mais difíceis, além de escrever o sermão para mim, é dar título ao sermão. Como é ruim dar título ao sermão? Que título que eu vou dar? Aí eu dei esse título, pastor Davi, mas a minha expectativa no título era que realmente eu e você pudéssemos compreender que quando Jesus, ele julga de modo diferente da gente. Quando Jesus ele exerce juízo com equidade. Equidade, a palavra equidade na Bíblia Sagrada é justiça igual para todos. Quando Jesus ele julga você, ele não julga você pela cor dos seus olhos, pelo bairro que você mora, pela casa que você mora. Ele não julga você pela sua, o local do seu nascimento, pela cor dos seus olhos, de jeito nenhum. Ele julga com equidade. Ele julga sem cometer equívocos. Ele julga sem cometer erros. Ele julga sem escolher, sem tratar você com, sem particularidade, sem preferências. Não. Ele julga perfeitamente. Infelizmente, não é isso que eu posso dizer ao nosso respeito. Ao nosso respeito eu não posso dizer isso. Até porque o texto e a história vai nos colocar diante de uma verdade, diante de uma situação. O texto que eu li, desse capítulo aqui, do 1 ao 11, essa história, ela nos coloca diante de uma verdade. E a verdade que ela nos apresenta, que até para julgar, os homens o fazem manifestando interesses mesmo desonestos. Porque o versículo 5, ele é muito claro em nos dizer, no final do versículo 5, o texto diz assim, que eles, na verdade, estavam tentando Jesus com essa pergunta. Aliás, o versículo 6, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de acusá-lo. A mulher era só coadjuvante na história. O interesse não era nem pelo que a mulher estava praticando, eles tinham olhos totalmente fixos em julgar Jesus. Então, no fundo, essa historinha deles chegarem diante de Jesus e chamá-lo de mestre, é interessante, né? Chamar a pessoa de mestre, dá uma conotação assim de reconhecimento, mas aqui não. Eles já tinham acusado Jesus, eles não aceitavam Jesus, eles não concordavam com Jesus. Então, quando eles chamam Jesus de mestre, no fundo, eles não conseguiam esconder de Jesus o que eles carregavam na interioridade deles e quais eram as intenções verdadeiras desses caras. Eles não escondiam isso de Jesus. Então, chamar de mestre, chamar de pastor, eu me lembro que tinha alguém que às vezes tratava um pastor do nome pastorzinho, mas não era carinhoso, era com desdém.
Então, quando você chama alguém com desdém, Jesus sabe, e a pessoa sabe. Se a gente sabe, imagine Jesus. Então, quando eles falam mestre, Jesus sabia que eles não poderiam esconder quem eles eram. O problema de gente assim é que essa gente ela é afetada pela doença da indulgência do seu próprio pecado. Eles são indulgentes com o seu pecado, ou seja, a pessoa que peca, ela sempre pede para Deus o quê? Misericórdia. Mas quando alguém peca, ele pede o quê para Deus, pastor Davi? Justiça. Eles conseguem enxergar os pecados alheios, mas eles são incapazes de enxergar os seus próprios pecados. Essas pessoas estavam sendo ardilosas e malignas com Jesus. Eu me lembro de uma história de que um garoto, ele engravida uma moça que era da igreja, um garoto da igreja, e ele assume a responsabilidade e diz, errei, estou aqui, vou pagar pelo meu erro, mas acima de tudo quero casar com a pessoa, foi um erro nosso. Foi um erro cometido, eu reconheço. E aí o pastor marca para ele ir, eu já contei essa história aqui, marca para ir a casa, para conversar com o pastor recebê-los, para cuidar, para ver o que ia acontecer. E quando essa pessoa chega na casa, ele encontra um irmão lá. E o irmão todo bravo, que não era nem pai da menina, não era nada da pessoa, não tinha nada a ver com a família, e bravo, todo arrogante, todo soberbo. E ele disse assim para o pastor, pastor, é o seguinte, se ele ficar na igreja eu saio. Ou ele ou eu. E o pastor dizia assim, mas meu irmão, por que você está fazendo isso? Por que você está me colocando diante dessa situação? O que tem a ver? Não, ele ou eu. Resumo da história, ele não saiu da igreja. Mas o tempo revelou quem ele era. O tempo mostrou quem ele era. O tempo, aflorou assim, pecados escondidos, coisas escondidas que ele praticava, e aquilo veio à tona. Porque quando a pessoa se porta como juiz, como acusador, ela esquece de olhar quem ele é. Eu aprendi de uma maneira muito simplista, assim, o pessoal costuma dizer que quando você aponta um dedo, eu aponto o dedo para a pastora Valéria, para minha sogra, Maria do Carmo, tem 3 dedos apontando para mim e tem um dedo apontando para o céu. A grande verdade é que quando você fala alguma coisa, as pessoas falam, existe a verdade, existe uma única verdade, né? Tem a verdade, aliás, existe a verdade de um lado, a verdade do outro, e tem a única verdade, mas eu costumo dizer que eu aprendi que existe a verdade de Deus. Portanto, depois que eles apresentam a Jesus, a mulher, depois deles apresentarem a mulher, e eu fico imaginando a cena, irmãos, eu quando leio a Bíblia eu fico dando uma viajada, eu fico pensando, como é que foi? Chegaram lá, abriram a porta, eu não sei se naquela época tinha casa com porta, de repente abriram a cortina, que nem os filmes que a gente vê, aquela mulher na cama, com um homem que não era dela, e aí eles pegam aquela mulher, arrastam aquela mulher, deixam o homem foge, eu não sei se ele fugiu, eu não sei se foi político o negócio, não sei se eles esqueceram, porque na verdade, lembra que eu disse, a mulher era coadjuvante, eles não tinham intenção na mulher, a mulher era secundária, eles queriam, era complicar a vida de Jesus, e aí eles apresentam a mulher, eu fico imaginando aquela mulher nua ou seminua, não sei se ela conseguiu pegar um lençol para esconder o corpo dela, eles levam aquela mulher diante de Jesus, e ela em pé, fica de pé aí menina, eu imagino a cena, o sofrimento, o que aquela mulher passou, o trauma psicológico dela, e aí eles perguntam para Jesus, essa mulher foi pega em adultério, e o Senhor, o que o Senhor disse? Porque na lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser o quê? Apedrejadas. Eles sabiam que Jesus não podia evitar de forma alguma o constrangimento, de, acolhendo aquela mulher, contradizer a lei de Moisés. Se Jesus absolvesse aquela mulher, ele estaria contradizendo a lei de Moisés. Só que por outro lado, eles também sabiam, porque eles conheciam Jesus e sabiam da história de Jesus, do contexto de vida de Jesus, como Jesus abraçava todo mundo e como todo mundo se sentia abraçado. Eu já disse isso aqui, disse isso na terça-feira, o pecador ele se sentia muito confortável, não para continuar pecando, mas para abrir o coração, se desnudar diante de Jesus e receber dele cura, perdão, libertação. E aí se ele também condenasse a mulher, ele também estaria sendo constrangido com a própria doutrina dele de misericórdia, de perdão. Essa é a história. E eu encontrei, e você pode encontrar outras lições, mas como eu sempre tenho trabalhado de últimas vezes, se bem que nas terças-feiras às vezes eu trago 3 lições, mas de domingo eu gosto de trazer uma lição para a gente refletir mais profundamente na lição. E o que Jesus nos ensina como lição para todos nós, para todos, é que Ele nos revela, Ele desvela, e Ele nos mostra que a inclinação do homem
A inclinação da nossa natureza é enxergar sempre os pecados alheios, mas esconder os nossos próprios pecados. Aí você fala, eu não sou assim. Tem certeza que você não é? Eu não tenho certeza que eu não sou. Porque por mais que você diga que ser um cristão, ser pastor, ser um servo de Deus, por mais que você é humano, e tem as recaídas, que nem eu brinquei aqui, tem abstinência. Você acha que você está livre, quando você vê não está livre. Aí você se pega falando de alguém, e julgando alguém. Não adianta, não tem ninguém que é extremamente perfeito em relação a isso. Pode ser até um jeito diferente, um julgar mais doce, se é que existe julgamento doce. Lembra de Jesus, no Mateus capítulo 7? Por que você repara o cisco que está no olho do teu irmão, e não arranca a trave que está no teu? A trave de gol mesmo. E é verdade, uma trave grande. Jesus está falando de uma trave gigante. Lógico que ele não está falando de futebol, mas é uma trave, um pedaço de madeira enfincado no olho. Agora, o que é mais interessante é que quando Jesus fala, tira a trave, pastor Davi, para você enxergar o cisco, mas não é para você enxergar o defeito. Porque cisco, o que a gente faz com cisco? Quando eu tinha cisco, quando eu era criança? Sopra, né? Valéria, sopra aqui o cisco do meu olho. Então o cisco, não é para você ficar olhando e falar, está com um cisco. Não, Jesus falou assim, ó, tira a trave, para você enxergar melhor o cisco que está no olho do teu irmão, e você assopra o cisco do irmão. É para soprar, não é para julgar. Agora, sabe o que é triste? O que é triste na vida, na existência, no nosso convívio religioso, vamos pensar assim, é que aqueles que carregam no coração e se autoproclamam seguidores de Jesus Cristo, é muito triste quando isso acontece, esse comportamento é reproduzido no meio da gente. Isso é muito triste. E eu penso que quando acontece isso, nós nos tornamos pessoas que, com as nossas atitudes, negamos aquilo que dizemos. Como pessoas, a gente fala coisas, mas que a gente nega com as nossas ações. Eu penso, gente, que essas caras aqui, e a Bíblia não faz assim referência no sentido de abrir muito o leque. Quem estava ali? Se eram só homens, sabe, só o sexo masculino, se tinha mulheres, se tinha crianças, se tinha adolescentes, a Bíblia não fala nada a respeito disso. O fato é que eu penso que pessoas assim são tomadas por um sentimento de total esquecimento do motivo, das razões pelos quais Jesus se manifestou. Por que Jesus veio na Terra? Por que Jesus veio aqui? Esquecem disso. Porque o texto de Lucas, não de João, o Evangelho de Lucas, ele diz assim que Deus, por meio de Jesus, ele se manifesta, ele vem ao mundo, e Jesus ele é taxativo. Jesus ele é explícito na fala. O texto de Lucas é explícito na fala, que ele se manifestou não para a condenação daqueles que estavam perdidos em seus pecados. Não foi para isso que ele se manifestou. Não foi para isso. Aliás, os estudiosos, os biblistas, dizem que o Evangelho de Lucas, o tema central do livro de Lucas, está no versículo 10, do capítulo 19, quando a Bíblia fala assim, que o Filho do Homem, Jesus, depois daquele encontro com Zaqueu, aquele homem de baixa estatura, que queria encontrar Jesus foi à casa dele, e lá no final da conversa, ele diz assim, porque o Filho do Homem, ou pois o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Eu falei em um dos cultos pela manhã, que no ano de 2019 ou 2020, 19 e 20, eu me arrisquei falar sobre o livro do Apocalipse, nas terças-feiras. E eu me lembro que a gente foi do 1 até o 19 falando. Provavelmente hoje, se eu fosse fazê-lo, eu faria de modo diferente. Eu me demorei muito, não foram apenas 19 semanas. Talvez hoje eu faria 22 semanas apenas, resumiria o resumo do resumo, mas para tentar trazer alguma compreensão para os irmãos. Mas eu confesso para você que foi uma aventura muito complicada, porque Apocalipse é um livro muito complicado. Mas eu me lembro que estudando o livro do Apocalipse, que eu nunca tinha feito com zelo como na época, eu aprendi uma coisa no livro do Apocalipse, que mesmo aquelas pragas, que tudo que vem como ais, na verdade, a intenção divina não era que as pessoas fossem jogadas no lago do fogo, não, era para despertar neles o desejo pelo arrependimento para a salvação. Esse que é o detalhe. Então Jesus ele veio ao mundo para resgatar os que estavam perdidos. Essa é a grande verdade. Aí você olha para o vizinho, você olha para o irmão, você olha para o pai, e você diz, esse não tem jeito. Na nossa cabeça. Mas na cabeça de Deus, Deus gostaria que ele se arrependesse. Agora, não é verdade
Não é verdade que no nosso caminho, na nossa jornada cristã, a gente encontra, e não poucas vezes, pessoas que, ainda que elas afirmem que elas seguem os passos de Jesus, como eu tenho falado muito aqui, seguir Jesus, do jeito de Jesus, fazer o caminho de Jesus, não é verdade que nós encontramos pessoas que afirmam isso, mas reivindicam, sem perceber com as suas ações e atitudes, a condenação e o juízo de outras pessoas? Não é verdade? Você sabe que tem duas frases que eu já ouvi muitas vezes no Evangelho, ou entre os evangélicos. A primeira frase que você conhece, você vai lembrar, que você ouve muito, eu já ouvi muito, é que Deus é amor, mas Ele é o quê? Justiça. Sabe o que é interessante? Eu não sou psicólogo, eu não me formei em psicologia, não estudei psicologia, mas ser pastor torna a gente um pouquinho, né, com todo o respeito aos psicólogos, porque aí também é muita sacanagem da minha parte falar que a gente fica um pouco psicólogo, mas a gente começa, para não falar isso, para não falar da profissão, a gente começa a identificar um pouquinho, né, as pessoas. Mas por incrível que pareça, na maioria das vezes que eu escutei, na maioria, não estou falando todas, na maioria das vezes que alguém disse assim para mim: olha, Cássio, Deus é amor, mas Deus é justiça, também é justiça, veio de um coração carregado de mágoa, de ira, de vontade que aquele pessoa que ele está fazendo referência, o acusado, ele na verdade ele se perca, ele vá bem longe dos céus e da vida eterna. Ou seja, as pessoas repetem isso, falam isso, mas eles falam e eles acabam adotando, eles pensam no acusado e se comportam como acusadores. A maioria das vezes eu vi isso. A maioria das vezes. Exatamente como esses doutores da lei, esses mestres da lei, os escribas e os fariseus. A outra frase que eu ouvi, e você também provavelmente já ouviu, é que Deus ama o pecador, mas não ama o quê? O pecado. Quem grita isso o tempo inteiro, na maioria das vezes também, é uma pessoa que ela está pensando naquele cara, na condenação do cara, e nunca na absolvição e no perdão, na remissão dos pecados daquele cara. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Pode acreditar que eu estou falando. Agora, eu preciso lembrar vocês de que ambas as frases são verdadeiras. Elas são corretas. As duas. Eu acredito piamente nas duas frases. Que Deus é amor, mas Ele é justiça. Que Deus ama o pecador e não ama o pecado, até porque aonde tem pecado, Deus sai. Ah, porque Deus é fresquinho? Não. Porque Ele é Deus. Porque Ele é santo. Porque Ele é luz. E onde tem pecado, não tem luz. Se chegou a luz, acabou. Iluminou. Não tem mais pecado. Por que a gente se converteu ao Evangelho de Jesus e a Jesus? Porque a luz, quando ela vem, ela brilha. Ela serve para brilhar, mas ela serve para mostrar erro também. Eu já dei um exemplo aqui, se tiver sujo aqui, na última vez que eu preguei na terça, se tiver sujo aqui, está tudo escuro, ninguém viu, mas se acender a luz, parece, ó, sujo, está sujo aqui, porque essa é a função da luz, denunciar o pecado, denunciar o sujo, a sujeira. Agora, aquele que é pecador, quando ele encontra-se com Jesus de verdade, ele recebe e descobre que Jesus ele é redentor. Portanto, a citação do versículo 7, a citação desse texto aqui, visto que muitos continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse assim: se alguém de vocês, ou algum de vocês, não tiver pecados, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Eu acho interessante essa passagem. Quando você vai discutir com alguém, na intenção de discutir mesmo, e você quer demonstrar conhecimento com alguém, você começa a tentar dar umas travadas na pessoa. Checkmate, quero ver você sair dessa. Esses caras, quando eles trazem aquela mulher, levam aquela mulher até Jesus, e falam assim: mestre, ironicamente, porque continha ironia na fala com toda certeza, mestre, porque eles não consideravam ele mestre. Mestre, essa mulher, ela foi surpreendida em adultério, e na lei de Moisés está escrito: tais mulheres devem ser apedrejadas. Se bem que eles torceram um pouquinho o negócio da lei. Esses caras, a gente fala de 10 mandamentos, lá, para o povo judeu, os judeus têm 613 mandamentos. É muito mandamento. É mandamento a dar com pau. É mandamento pra caramba. Para decorar tudo. E os caras eram daqueles caras que eram seríssimos. E aí o que Jesus faz?
Jesus, ele se encurva, ele começa a escrever com o dedo na areia, no chão de terra, não sei, está escrevendo. E aí, olha o que diz o texto, que interessante. Eles continuam, visto que continuavam a interrogá-lo. Sabe por que eles continuavam? Eu imagino a cena, ele estava assim, ó, ele se curvou, e aí? Pegamos ele agora, hein? Tão sábio como ele pensa ser, não é tão sábio, e agora? E aí, você não vai dizer nada? Insistindo. E aí as pessoas falam assim que, e agora, né? Talvez Jesus demorou porque falou, Jesus, o que eu vou falar para esses caras? Será que foi isso? Será que Jesus precisa pensar assim? Será o que eu vou responder? E agora? O que eu faço? E agora? Me ajuda, Deus. Será que precisa disso? Ele era Deus encarnado. Aí o texto fala assim, já que vocês estão insistindo tanto, aí Jesus fala assim, tá bom, eu tenho uma resposta para você. Vocês querem a resposta? Eu tenho. Eu falei pela manhã que se Jesus fosse como muitos de nós, que tem mais a tendência para ser Pôncio Pilatos do que qualquer outra coisa, a gente estava lascado, aquela mulher estava lascada. Porque a lei mandava condenar, mandava apedrejar. Jesus falaria assim, talvez muitos de nós diriam assim, peraí, está querendo jogar esse encargo nas minhas costas por quê? O que a lei diz? Condena, então não posso fazer nada, foi ela que pecou, foi ela que decidiu deitar com quem não era para se deitar, eu não tenho nada a ver com isso. Só que eles não estavam diante de alguém que lava as mãos assim desse jeito, eles estavam diante daquele que é Salvador do mundo, que a Bíblia diz assim, que todo aquele que crê nele vai ser salvo, que ele veio, ele se manifestou, porque Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que mandou o seu filho para morrer, e ele amou a gente sendo quem a gente é, sendo pecador, sendo adúltero, no caso daquela mulher, ele amou a mulher daquele jeito. Aí o que ele fez? Ele levanta e fala assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu fico imaginando a cena, todo mundo com pedra na mão, todo mundo engatilhado assim. Aí João pegou uma pedrona, aí tem aqueles bem pilantra, que o cara falou, me ajuda a pegar esse concreto, assim, os dois levantaram assim, vamos jogar junto, fazer uma alavanca aqui. Aí quando Jesus falou assim, quem tiver sem pecado, ia tirar a primeira pedra. Sabe o que eu imagino? O som das pedras caindo no chão. Pum, pum, pum. De manhã eu falei que eu não sei fazer som de pedra caindo no chão, né? Pum, pum, pum. De manhã foi slept, então agora vai ser pum, pum, pum. Pedra caindo no chão. Eu penso que Jesus estava querendo fazer ali, naquele momento, Jesus estava ensinando para eles o seguinte, Jesus estava dando uma chance para aqueles caras, gente, para. Respira, pensa, tenta, dá um segundo, espera um pouquinho, reflete um pouquinho, examina não a mulher, examina não a ação da mulher, olha para dentro de vocês, espera antes de condenar essa mulher. Jesus estava dizendo isso para eles, esse era o convite de Jesus. Ele estava dizendo assim, para e respira, olha para vocês. Eu também costumo dizer que Jesus estava fazendo duas coisas aqui. Em primeiro lugar, Jesus ele estava deixando claro, ele estava tocando na universalidade do pecado. Quando Jesus fala assim, quem não tiver pecado, é universal o negócio. Todo mundo peca. Todo mundo peca. Não adianta você falar que não peca, todo mundo peca. É que quando a gente fala isso, as pessoas só pensam que nem aquela personagem do Chico Anísio, só pensa naquilo. É que a gente só pensa que pecado é aquilo, mas tudo é pecado se você for pensar. Falar mal do irmão é pecado. Difamar o próximo às escondidas é pecado. Perseguir alguém é pecado. Querer prejudicar alguém é pecado. Querer mandar alguém embora injustamente é pecado. Querer ficar fazendo a cabeça de alguém para prejudicar o outro é pecado. Só que a gente acha que pecado só é aquilo. Tanto que um dia conversando com uma pessoa, uma senhora disse para mim, não, porque na cabeça dela, a fruta que o Adão comeu foi o pecado do sexo. Na cabeça daquela pessoa, e não foi. Mas por quê? Porque a nossa cultura, a nossa cabeça, a gente pensa naquilo, só pensa naquela coisa. Pecado é só com uma área relacionada ao sexo. Eu posso falar mal de todo mundo, eu posso ser um crápula, eu posso ser detestável, mas se eu for fiel à minha mulher, eu acho que eu sou melhor do que aquele que pecou. É assim que nós funcionamos. Jesus estava denunciando, o pecado é universal, ele estava tocando na universalidade do pecado. E mais, ele estava denunciando a hipocrisia do julgamento alheio. Era isso que ele estava fazendo. Vocês acham que... Não estou dizendo que ela está certa. Jesus também estava pensando a mesma coisa. Mas é isso que vocês querem? É por esse caminho que vocês vão?
Não acontece com você, às vezes, quando você ia falar com um filho, ou mesmo com uma pessoa numa discussão, a pessoa escolhe um caminho, não, eu vou por esse caminho. Aí já aconteceu comigo aqui na igreja, a pessoa vem falar comigo, tentar alguma coisa, reclamar, e não sei o quê. Eu falo, você vai por esse caminho? Eu dou a chance. Você vai entrar nessa porta? Vai ser ruim para você. Porque todos os argumentos que você falar, eu vou ter resposta. Tenta outra porta, porque a gente não sabe tudo. Então o que acontece? Jesus estava denunciando, sabe o que eu penso que Jesus estava fazendo? Jesus estava questionando aqueles caras, tentando fazê-los pensar se era legítimo da parte deles o julgamento daquela mulher. Existe legitimidade em vocês? Existe legitimidade? Para pensar. Porque, lembra que eu falei? Eles não se preocupavam com a cena da mulher, com o homem que estava com ela, nem correram atrás do cara, ou deixaram o cara porque era amigo deles. Eles queriam testar Jesus, era armadilha para Jesus. Essa era a intenção. Fato que ela estava lá, a gente sabe que estava. Agora só que eles esqueceram de uma coisa, que Jesus ele não se manifestou para a morte, ele se manifestou para a vida. Portanto, a gente pensar em levantar a voz, levantar a mente, o pensamento, tentar dentro do nosso coração julgar alguém, condenar alguém, a gente tem que pensar que Jesus ele tem expectativas ao nosso respeito. A expectativa é que eu e você, a gente aprenda que o melhor caminho para se andar, para pisar no chão, pisar a planta dos pés e fazer um caminho, é o caminho onde eu e você, a gente seja dirigido pelo perdão, pela graça e pela misericórdia. Porque tem uma lei que fala assim, que tudo que você plantar, você vai colher. Gálatas fala isso através de Paulo, tudo. Então, se você é um cara que você é um juiz, se você é um cara que é uma juíza, uma mulher, uma cara, se você é alguém que se porta na vida assim, você pode ter certeza, o dia que você precisar de misericórdia, ainda vão te dar misericórdia, porque tem gente que não é que nem você, ou que nem eu. Estou dando um exemplo, mas você vai colher muita gente querendo te ver a sua desgraça. Eu me lembro que quando trabalhava na empresa, que eu trabalhei 31 anos, logo no começo, morreu uma pessoa, um chefe de setor, que ele era terrível. Ele era terrível, pastor Alu. Você ia falar com ele em reunião, e me disseram um dia, eu desacreditei, pastor Davi, que quando você virava, ele fazia o dedo mal educado para você. Eu falei, não, imagina, ele é um profissional. Não, é verdade. E um dia eu testei ele, a gente foi fazer uma reunião, foi uma reunião mais assim, daquelas chatas que você tem que puxar a orelha. Quando eu virei as costas, ele estava mostrando o dedo mal educado para mim. Eu falei, o que é isso? E aí ele morreu, esse cara. Você conheceu ele morreu. Aí a gente estava lá no sepultamento dele, e aí disseram assim, né? Nossa, esse cara ele é maravilhoso. Eu, o quê? Para o meu amigo, o quê? Falei, pelo amor de Deus, de maravilhoso ele não tinha nada de maravilhoso. Sabe por quê? Porque são pessoas que vão plantando isso, vão colhendo isso, vão plantando essas coisas. É isso que a pessoa vai colhendo ao longo do tempo. E quando voltando para cá, quando eu estava estudando esse texto para hoje, eu li algo muito legal e bem significativo sobre o fato de Jesus ter se curvado 2 vezes diante daquela mulher pecadora e diante dos homens. Era muito significativo aquele gesto. Foi tudo pensado por Jesus. Quando você já me ouviu dizer aqui que Deus ele não perdeu o controle de nada, Ele nunca perde o controle. Deus ele tem tudo nas mãos. Mesmo diante de uma circunstância ruim, Ele tem o controle nas mãos. Deus não perde nada. Ali do mesmo modo, Ele sabia do que Ele estava fazendo. E o que eu aprendi é que quando Jesus ele se curva 2 vezes, e Ele vem com aquele veredito após eles insistirem, eles queriam que Jesus desse um veredito, eles insistiram, só que eles se deram mal, né? O que os estudiosos, os biblistas dizem que Jesus ele estava demonstrando uma postura de não conformidade, de não concordância com a pressão do sistema religioso da época. Jesus não aceitava aquele sistema. Jesus ele era, para aqueles religiosos da época, ele era um rebelde. E os estudiosos, dizem mais, dizem que Jesus, ele estava de uma forma, como uma metáfora, metaforicamente, ele estava reescrevendo as regras do juízo e da misericórdia. Porque ao escrever novamente no chão, repetindo aquele ato,
Jesus ele estava enfatizando, ele estava deixando claro para todos eles de forma deliberada, sugerindo para eles o seguinte, a minha ação, o meu julgar diferente de vocês, de verdade ele tem relevância. As minhas ações na vida, tudo que vocês têm visto e me acompanhado, que vocês não concordam comigo, é muito mais relevante do que tudo que vocês têm guardado no coração de vocês. As atitudes de Jesus, gente, pode ter certeza, elas contrastavam o eterno com o passageiro. O eterno com o passageiro. Porque o que me leva para a eternidade? É a religiosidade? É vir na igreja em todos os cultos? Mas ser um péssimo testemunho lá fora? Já contei aqui para vocês também que eu morei numa casa que o cara que era dono da casa, ele não era cristão, e quando os sobrinhos casaram e veio o irmão cristão morar na casa, foi meu vizinho, foi de umas experiências mais horrorosas que eu tive com gente da igreja, gente crente de uma outra igreja, e não tem nada a ver a outra igreja, porque placa de igreja não tem nada a ver, porque nós somos igreja. A placa da igreja que eu congrego não tem nada a ver. Você viu o pastor Davi contando aqui, do julgamento do pastor, de olhar, né? E aí o que acontece? Quando eu saí de lá, e eu saí por causa dele mesmo, porque eu falei, eu vou sair, porque não vai dar. Eu me conheço, não vou aceitar essa humilhação o tempo inteiro. Vai ter problemas. E quando eu saí, o irmão veio falar comigo e disse assim, você está saindo por causa do meu irmão, né? Não, naquela coisa que você não quer. Deixa para lá, estou saindo já. E ele falou assim, Cássio, eu queria te pedir perdão pelo meu irmão. Agora olha que vergonha, gente. Um cara que não é cristão, Doni, pedir perdão pelo outro que é. Pelas ações do outro que é. Isso é uma vergonha. Alguém chegar para você e falar, uma pessoa que de repente tem lá um irmão que não é cristão, eu queria pedir perdão para você pelo meu irmão, pastor Cássio. É uma vergonha isso. É uma vergonha demais. Então, Jesus ele contrasta isso, não é só o que eu guardo aqui como uma joia, e não uma joia preciosa, uma joia qualquer sem valor. E se gabando, e que nem eu brinco, se gambando que você é o cara, que você guarda tudo, é que nem aqueles caras achavam. Pelo contrário, Jesus ele está mostrando, ele contrasta o que é eterno, o que é passageiro. E Jesus deixa isso claro quando ele fala, ele mostra que o questionamento daqueles caras, testando Jesus, exigindo de Jesus alguma coisa, Jesus está dizendo assim, não dá para comparar o questionamento de vocês com as verdades que eu carrego, que eu represento, verdades não minhas, divinas, e ele era Deus também, mas para aqueles caras entenderem, era isso que estava acontecendo. Portanto, gente querida, aqueles que estão de plantão para julgar, aqueles que estão prontos para julgar, exercer juízo, nessa história, Jesus está ensinando que nós precisamos reconsiderar o convite de Jesus para a autorreflexão, para o autoexame. Quando você vai participar da ceia do Senhor aqui, todos os primeiros domingos do mês, e o mês de janeiro vai ser no segundo, mas o restante é sempre no primeiro, o que a gente lê em Paulo, Coríntios? Examine o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É você, é o autoexame. Então o que Jesus estava dizendo assim, olha, examinem-se vocês. O que Jesus está dizendo era assim, em outras palavras, olhem, observem o íntimo de vocês. Antes que vocês saiam atirando, tacando, jogando pedra em todo mundo e para todo lugar. Aquele pastor, que eu não sei quem é, fez isso, e ele reconheceu o pecado dele, saiu tacando pedra. Eu ouvi uma pregação essa semana, muito legal mesmo, muito edificante, que o pastor falava sobre um texto de Números, lá no, acho que capítulo 21, eu não lembro o capítulo, mas ele falou assim, eu vou pregar um sermão de 3 pontos, eu vou ler o texto, vou sair do texto e não vou voltar nunca mais para o texto, sermão de 3 pontos, e foi muito interessante o sermão dele, lógico que ele estava brincando, e ele falou sobre os rabinos, os judeus, os estudiosos da Bíblia, que o texto era assim, que estava a tenda no deserto. No primeiro ano, no primeiro mês do ano tal, e assim, estava lá, a tenda estava no deserto. Só que ele falou que tem alguns textos que inverte a ordem. E quando os rabinos estudam, eles são chatos, eles ficam perguntando, mas por que está nessa sequência? Por que agora essa outra interpretação está na outra sequência? E a interpretação de alguns da nossa Bíblia, eu não vou lembrar o capítulo, ele fala assim que a tenda, o deserto está dentro da tenda.
Essa é a sequência. Por que ele disse isso? Para lembrar naquilo que você deu de exemplo, pastor. Sabe por quê? Porque a gente acha o mundo muito grande. E ele disse assim, o meu ministério, eu ficava pensando, o meu ministério é tão pequeno dentro do mundo, até que um dia eu aprendi que o mundo, ele está dentro da tenda. O mundo cabe dentro de Deus. Tudo é dentro de Deus. Tudo. E ele falou assim, aí, por que eu contei isso? Porque ele falou assim, aí quando a gente vê aquelas irmãs de oração, do círculo de oração, aquelas irmãs que oram, tudo elas oram, né? Porque tem gente que acha que tudo, porque um dia falaram para nós, pô, vocês só falam de ganhar almas para Jesus, que coisa chata. E tem gente que fala assim, pô, vocês só falam de oração. E aí tem as irmãs, aí ele falou assim, ainda mais se as irmãs forem as irmãs dos coques. Irmãs dos coques, que gostam de orar. E ele falou assim, aí a gente sai criticando todo mundo e julgando. Ah não, pô, tá, caramba, tem a racionalidade do processo. Só que ele falou assim, as irmãs do coque são as irmãs que saem, e agora no meu exemplo aqui, com o meu sermão, saem do que é passageiro e caem no eterno, porque o mundo cabe dentro de Deus. Nós estamos dentro de Deus, a vida está dentro de Deus, e lá dentro de Deus, quando eu oro e falo com Deus, sabe o que acontece? Acontece o seguinte, eu oro e é ali que eu sou restaurado, porque ali está o Deus que sabe tudo a respeito do mundo e do deserto, e todos os desertos cabem dentro da tenda, no nosso quarto de oração, na nossa comunhão com Deus. Voltando para cá, quando Jesus escreve de novo, na areia, não é areia, eu falo areia, mas está no chão escrevendo. O que Jesus estava fazendo, ele estava denunciando toda a fragilidade humana diante da verdade divina. Que verdade divina é essa, Cássio? A verdade de que todo mundo, diga assim, todo mundo, inclusive eu, somos pecadores. Todos nós. Se você não erra num ponto, diz a Bíblia, você erra no outro. Às vezes a sua tentação é com uma coisa, não é com a outra. Só que você está julgando o irmão que tem aquela tentação. Eu conversava com o Alan aqui antes de começar o culto sobre vícios, né? A gente estava falando alguma coisa bem rápida. Eu disse, vício é vício para tudo. Vício é vício para tudo. E vício controla você. Você se acha dono da vida, mas não é. O vício te controla, você é escravo do vício. Então, o que eu preciso saber, quando Jesus escreve na areia, de novo na areia, né? Escreve no chão, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, deixando claro, ó, existe aí uma insuficiência humana. Vocês precisam de mim, vocês precisam de Deus. A gente foi numa visita uma vez, aí a menina disse assim para nós, o meu tio, ele é drogado. Só que o meu tio, interessante, pastor, que ele fuma na hora que ele quer e para na hora que ele quer. E eu disse, não, é o contrário. Ele para e volta quando o vício quer que ele volta. E o marido dela falou, não, para de falar besteira. Até ele ficou bravo, porque é verdade, porque vício é vício. Vício só existe uma liberdade em Deus, e nós somos viciados em pecar. Entendam o que eu estou dizendo, eu não estou falando pecado, que eu saio pecando traindo minha esposa, não, nós somos pecadores. Por um homem entrou o pecado no mundo, e isso, diz Paulo, que a morte alcançou todos os homens, e todos pecaram, e todos estão destituídos da graça de Deus, mas houve um soprar de um espírito, de uma graça, de um perdão, de uma misericórdia de Deus. Quando ele vem no mundo, ele interrompe aquela semente, ele nasce de uma mulher, mas não de uma relação humana, porque ele interrompeu aquela semente do pecado. E para concluir a minha fala de hoje, terminar meu sermão, eu digo para vocês que hoje a minha fala final, o meu encerramento do sermão é um lamento. Aí você fala, poxa, mas por que lamento? É um lamento. É um lamento diante da constatação, porque infelizmente eu digo isso, que a natureza humana, ela tem uma tendência para se inclinar. Mas infelizmente não se inclinar como Jesus, diante daquela mulher pecadora e diante dos seus acusadores, não. Para levantar-se da inclinação e dizer assim, ofereço perdão para essa pessoa, não. A nossa inclinação, infelizmente, é uma inclinação para enxergar os pecados alheios e fazer vistas grossas para os nossos, esconder os nossos pecados, fechar os olhos para eles. Essa é a nossa tendência. O versículo 9 é muito significativo, porque no 7, né, como eu já li, no 7 nos diz o seguinte, e eu já estou terminando, ele diz assim, visto que continuavam a interrogá-lo.
Jesus ficou meio de saco cheio, vamos combinar? Vamos falar o português rasgado? Jesus falou, é isso que vocês querem? Vocês acham que vocês me pegaram? Vocês acham que tem uma pegadinha aqui? Pegadinha do malandro? Ah, me pegaram, e agora? O que eu faço? Já que vocês querem, então eu vou dizer para vocês. Vocês acham que vocês estão certos? Se vocês não têm pecados, que atirem a primeira pedra. E aí ele escreve de novo, ele continua, ele vai e se inclina de novo. Deixa o negócio. Sabe o que o texto diz de significativo no versículo 9? É que os acusadores daquela mulher foram saindo. Lembra que eu falei? Pedras na mão e pedras caindo no chão. Caindo pedra. Agora João, ele é detalhista. O evangelista João, ele é muito detalhista. Ele fala que todos foram saindo, mas eles foram saindo numa ordem cronológica de idade. João diz que foram saindo, os mais velhos foram saindo primeiro. Ou seja, se tem alguém de 80 anos, que tinha 80 anos, que nem viviam todo esse tempo, mas vamos pensar. Tinha alguém de 80 anos, saiu de 80, saiu de 70, de 60, saiu de 50, saiu de 40, saiu de 30, até ficar... Ninguém. Sabe por quê? Porque eles foram confrontados pela própria consciência. Quando Deus te pega, irmão, não tem jeito. Ele assim, ó, ele não faz isso que eu vou falar porque eu sou eu, né? Ele esfrega na tua cara. Ah é? Tá falando do João? Tá falando da Valéria? Tá falando da Maria do Carmo? É, bonitão? Você acha que isso é bom? Aqui, ó o seu pecado aqui. Eu faço isso mesmo, é verdade. Ele esfrega na cara. Ele traz luz. Então eles foram confrontados pela própria consciência. Isso acontece porque os mais velhos são moldados pelo tempo. E eles também começam a ter a sabedoria, não todos, mas muitos, e começam a ter um entendimento de que eles pecaram bastante, de que eles erraram bastante. Como um dia eu aprendi, alguém disse o seguinte, que a longa jornada da existência, ela serve para nos revelar o quanto nós continuamos a pecar. É isso que acontece. E os pecados, ele não tem necessariamente com o corpo. Eu já falei isso para você, não é pecado com o corpo, a gente peca. A gente peca no trânsito. A gente peca com os motoqueiros. Não falei nada, mas o que você pensou? O que Jesus falou? Você adulterou, é só adúltero. O que você pensou daquela mulher que você viu na rua? A regra é muito pior, né? É muito pior assim, não, é mais elevada, né? Muito pior não, é elevada. Então, o que Jesus está mostrando é isso. Em outras palavras, para simplificar ainda, que eu aprendi um dia, um pastor disse assim, quanto mais se vive, mais se peca. Eu até brinquei aqui com a Aninha, eu falei, Aninha, você nunca vai me alcançar na pecância. Você nunca vai me alcançar na pecadaria, na pequeira. Por quê? Eu já vivi muito mais que você. Muito mais que você. Agora, gente, lembra das duas frases? Quem lembra? Deus é amor, mas Deus ama o pecador, mas não ama? Tem uma frase que eu escrevi para esse sermão. Jesus é juiz, mas também é redentor. Eu prefiro olhar para Ele desse jeito. Desse jeito que eu prefiro olhar para Ele. Sabe por que eu prefiro olhar para Ele assim? E você vai entender muito bem que eu vou terminar agora, já. Um minutinho. Porque quando Ele fica sozinho, Ele se baixou para escrever de novo. As pedras começam a cair ao chão. Pedra no chão. E Jesus não olha para ninguém. Ele escuta, com certeza ele escuta os passos das pessoas indo embora. Quem seria louco? Quem seria maluco diante de uma revelação de Deus? Porque foi Deus que tocou naquele coração duro, ou nos corações duros, de dizer, não, eu vou tacar pedra, eu sou bom pra caramba, eu não tenho pecado. Vai que acontece alguma coisa e eu sou fulminado. Foram embora. Jesus levantou-se. E está ali a mulher. E o que eu acho lindo nessa história é porque os caras chamaram ele de mestre, mas existia ironia na fala. Mestre, ironicamente, aquela mulher não. Ele fala assim, mulher, cadê os teus acusadores? Nas traduções mais antigas. Ninguém te condenou? Eles foram embora? Foram. Ninguém te condenou? O que ela fala? Não, Senhor. Não, Senhor. Começava ali um processo de mudança na vida daquela mulher. E Jesus falou assim para ela, vá, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Portanto, última frase, Jesus ele pavimentou, não somente e não apenas para aquela mulher, o
caminho do perdão. Mas ele também pavimentou na vida daquela mulher o caminho da transformação. Sabe por quê, gente? Porque a graça de Deus não nos dá passe livre, sinal livre, carta branca, para que a gente continue exercendo o mesmo pecado e o mesmo erro que nos afasta de Deus. Os mesmos adultérios, não no sentido literal, mas tudo que a gente faz que nos afasta de Deus, seja lá o que for, ira, maldade, tantas coisas que procedem no coração do homem que Jesus disse. A minha oração é que Deus ele nos ajude, e que Deus nos guarde, e que Deus nos ensine, porque o julgamento de Jesus com a mulher foi diferente do julgamento dos homens. O julgamento dos homens, que é a minha mensagem, na sequência certa, o julgamento de Deus e o julgamento dos homens. Julgamento divino, julgamento de Deus, é o julgamento que cura, que abraça a vida, que aponta um caminho para a vida. Julgamento dos homens aponta o caminho para a destruição, da morte, da depressão, que a pessoa se afunda no buraco porque ninguém estende a mão para ela. A minha oração é que você seja um agente de Jesus, para mostrar o caminho para aqueles que estão em pecado, que abandonem seu pecado e sigam a Jesus, e sirvam a Jesus hoje e sempre. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.